Olá, eu sou o Caio Gouveia e esse é o AmibCast, onde a atualização chega mais rápido que resultado de gasometria em plantão cheio. Quem está comigo hoje é ele, Dr. Ricardo Goulart, secretário da Amib atual, da gestão atual e ex-coordenador da pós-graduação, que é o nosso tema, como inovar na pós-graduação Amib. E mais um convidado especial online e abro para vocês o ex-presidente Amib Gestão 1415 e atual coordenador da pós-graduação, Dr. Fernando Suprareg Dias. Aqui com vocês, prazer inenarrável ter vocês para discutir esse tema, que de fato é um tema fundamental para o ensino em terapia intensiva, atualização e, obviamente, tornar cada vez mais próximo de todos os praticantes informações de alto nível dessa tão importante e tão difícil especialidade. Prazer ter vocês aqui. Bom, obrigado, Caio. Acho que tem tudo para a gente, essa meia hora, 40 minutos, discutir bastante sobre a pós-graduação, uma ferramenta de ensino e capacitação importante da Amib, e vamos discutir um pouquinho sobre como que ela está, como ela surgiu e o futuro da pós-graduação da Amib. Então vai ser uma meia hora bem produtiva. Com certeza, com certeza. Doutor Fernando, prazer inenarrável ter o senhor aqui. Boa tarde, Caio. Boa tarde, Ricardo. Uma satisfação muito grande, né, estar junto com vocês, abordando aspectos do ensino da terapia intensiva, né. Acho que a especialidade, como o Ricardo já comentou, ela tem avançado, assim, né, no presente século, né, nós tivemos, assim, várias mudanças, digamos assim, na maneira de praticar, né, a medicina intensiva, e, sem dúvida, que o ensino, não é, a capacitação dos profissionais que atuam em UTI, ele precisa constantemente ser renovado, eu diria, não é? Porque as bases elas estão postas, não é? O que precisa, sem dúvida nenhuma, é manter o intensivista, né, atualizado ao par das novas tendências e do acréscimo, né, de informação e de medidas para cuidado do paciente crítico. Sem dúvida nenhuma, é um tema de muita relevância para todos os intensivistas que buscam, sim, essa possibilidade de se atualizar e aqueles que gostam da terapia intensiva de se terem uma parte da formação, né, nessas pós-graduações, e uma pós-graduação Amib com um tempo muito grande no mercado, vem trazendo bastante disso para esses profissionais. A ideia é que agora, com um grande número de pós-graduação e com grande inovação que a gente tem tido no ensino, com pessoas cada vez mais tendo o imediatismo da informação e buscando tempo muito curto, como é que a gente vê essa evolução dentro do ensino da pós? E, obviamente, podemos até a gente deixar isso um pouco mais longe. A gente pode chegar na ideia de como melhorar o ensino da terapia intensiva, considerando nós como associação. Bom, em primeiro lugar, para a gente saber para onde a gente vai, qual é o rumo que a gente vai tomar, é importante saber de onde que a gente veio. E a pós-graduação Amib é uma pós-graduação antiga. Eu estou falando, me corrija se estiver errado, mas, se não me engano, foi em 2004 que começou a pós-graduação no Rio de Janeiro, e ela sempre foi uma pós-graduação lato sensu. Ela é regida pelas resoluções do MEC, então ela é uma pós-graduação de 360 horas, ela é uma pós-graduação de informação, isso é importante frisar. É uma pós-graduação que ela capacita pessoas que já trabalham com terapia intensiva e pessoas que trabalham em salas de emergência, trabalham com paciente crítico em qualquer lugar do hospital, transporte, mas lida com paciente potencialmente crítico, a desenvolver ferramentas e gerenciar melhor esse paciente no dia a dia. Ela sendo uma pós-graduação de 360 horas, ela jamais substitui a formação, ou seja, ela não concorre com a formação, que é a residência médica ou o programa de especialização. E aí, pessoal, são 9.600 horas num programa de 3 anos. Então, a pós-graduação, ela serve o quê? Para aquela pessoa se atualizar, ter uma capacitação adequada, e ela une, isso é o grande segredo da pós-graduação da MIB, que a gente vai falar mais, ela une a medicina baseada em evidência junto com a experiência dos plantonistas. Esse é o grande segredo da pós-graduação MIB. Unir
todas as melhores evidências, mais a experiência dos instrutores, no modo presencial. Esse que é a receita do sucesso que a MIB teve até hoje. Atualmente, a gente já foram mais de 220 turmas, já temos mais de 5.000 alunos capacitados pela MIB. Atualmente, a gente está presente em 18 estados, com mais de 18 turmas divulgando a marca MIB e divulgando essa ferramenta importantíssima de ensino. Então, assim, a pós-graduação tem o seu valor, tem o seu mérito, é lógico, como a gente vai ver, ela tem que constantemente se renovar, porque como o Caio falou, cada vez mais a geração mais nova, ela tem a tendência de imediatilismo, ou seja, ela quer cada vez as coisas mais mastigadas, para ela quer cada vez resolver mais rápido as questões. E isso a gente leva em consideração quando a gente fala em reformulação, em inovar a pós-graduação da MIB. Esse é um ponto importante. Fundamental, e acho que entraria na ideia até do que o doutor Fernando havia falado até antes, da interiorização. O que seria essa interiorização como inovação na parte do ensino da pós-graduação, doutor Fernando? Bom, como o Ricardo acabou de comentar, a gente tem hoje 18 turmas, né, no Brasil, e o aspecto presencial, né, eu acho que é fundamental o instrutor estar presencialmente, né, dirimindo dúvidas, dividindo, partilhando a sua experiência, por um profissional que está ávido de ter contato, não é, com instrutores do nível que tem na pós-graduação da MIB. Então, no caso da interiorização, nós temos, por exemplo, turmas agora que no interior de Minas Gerais, no interior da Bahia, no interior de São Paulo, no interior do Rio de Janeiro. Então, essas turmas, quando chega, não é, a pós-graduação MIB, facilita ao profissional, ele não precisa se deslocar no seu local de trabalho para ter, digamos assim, essa tutoria. Como o Ricardo bem frisou, a pós-graduação ela não substitui a formação, mas ela ajuda ao profissional que está, digamos, em um local que não seja um centro como uma capital, a se manter atualizado, não é? Com a pós-graduação e através de instrutores de alto nível, né, instrutores gabaritados, oferecer um material, como, por exemplo, em cursos que a gente tem práticas, como o Ecoteam, o VENUT, que é ventilação mecânica, o curso de hemodinâmica, o contato, não é, com materiais, com ferramentas, não é, de monitorização, de abordagem, ventilação mecânica, ultrassonografia, que ajudam, não é, no diagnóstico, na identificação e na manutenção, não é, do paciente crítico até a sua recuperação plena. E, no caso da interiorização, isso facilita muito porque ajuda, não é, a um profissional que vai ter, por exemplo, uma necessidade premente de atualização sem necessitar se deslocar para uma capital. Esse é um ponto. Então, do ponto de vista econômico, a MIB leva até onde se encontra o profissional a sua pós-graduação. E isso, sem dúvida nenhuma, é um ganho significativo, porque vai alguém capacitado, alguém de alto nível, partilhar o seu conhecimento e com todo um material didático que é oferecido pela pós-graduação também. Então, isso eu acho que é um aspecto extremamente importante e não deixa de ser uma inovação, uma tendência, levar até onde está no interior esse profissional, né? Porque o doente crítico, ele não escolhe aonde ele vai ficar crítico, né? Sem dúvida nenhuma. E aí eu vou ser um pouco provocativo nessa questão. A gente faz algo inovador, que é trazer o profissional gabaritado, médico intensivista. Aí a gente pode falar da nossa pós-multi também, já vamos puxar essa ideia. A gente pode trazer também fisioterapeuta intensivista, fonoaudiólogo intensivista, para capacitar aquele profissional que está buscando essa informação diretamente próximo da onde ele reside, da onde ele trabalha. Aí a provocação é a seguinte: muitas
possibilidades no mercado existem de pós online. E essa pós online, sim, tornou-se algo muito vigente, muito presente desde a época da pandemia, com mais força. E a gente, o que eu gostaria de perguntar é como a diferença a gente tem dessa interiorização, essa personificação do cuidado, estando próximo nesse ensino, da pós à distância. O que seria, quais são os pontos positivos e os pontos negativos dessas duas modalidades? Caio, essa pergunta é interessante porque isso é o grande desafio que a gente vai ter pela frente, tá? Qual que é o grande ponto forte da pós-AMIB? Qual que é o grande diferencial dela? Primeiro, é uma pós presencial, ou seja, permite uma interação, uma experiência entre o aluno e o instrutor, onde o instrutor ele vai passar toda a parte teórica baseada nas melhores evidências, mas o grande diferencial é que é a experiência dele, é isso que os alunos querem, a experiência daquele instrutor. Então, eu tenho certeza que aí tem o segundo ponto forte, que são os instrutores. O instrutor que está dando aula na pós-graduação da MIB, ele é capacitado e ele é um dos melhores naquela área que ele está falando. Então, essa experiência entre aluno e instrutor, esse network aluno-instrutor, entre o próprio grupo, motiva e facilita o aprendizado. Se a gente for pensar nos ladrões do tempo, né, quando a gente tem uma pós online, a gente tem muita distração. Desde a geladeira, família, cama, celular. O celular é um deles, não tem dúvida nenhuma. Desgrama. A gente conta mais ou menos 20 ladrões do tempo. Na pós-graduação presencial, a gente praticamente não tem isso. Então, essa é a grande vantagem da pós-AMIB. Mas, como você falou, a tendência, isso é uma coisa que eu vivi, porque eu tive na transição da pandemia, e na pandemia a gente teve que mudar toda a nossa pós, que era presencial, para online, porque não tinha jeito. Então, a gente teve a experiência na MIB também. A gente ficou com 2 grandes grupos de pós online. O que a gente viu de positivo? Ela é viável. Primeiro que é viável. Segundo, ela capilariza, então você consegue atingir mais gente. Só que aí tem alguns detalhes. Por obrigação legal, a aula tem que ficar gravada por um tempo. Então, as aulas são síncronas, a gente colocava dois instrutores para cada módulo. Se caísse a internet de um, o outro entrava, para não ter problema de conexão. Só que muita gente preferia não ver a pós online. Então, via um EAD, perdia aquela vantagem da MIB, que era a interação entre o instrutor e o aluno. E a MIB, como uma sociedade médica de especialidade, ela não pode dar um certificado numa pós totalmente online, para um aluno que provavelmente não viu nenhum módulo, se vive poucos módulos. Então, esse é o grande desafio que a gente tem na pós-AMIB. Muitas pós-graduações, e aí eu me lembro muito bem, antes da pandemia, a gente tinha 4 ou 5 concorrentes. Agora, pessoal, são mais de 15, dos vários modelos, a grande maioria online. Só que a sociedade médica, a sociedade AMIB, ela não pode fazer uma pós-graduação totalmente online, porque ele se caracteriza, perde aquela interação entre o instrutor e o aluno. O nosso carro-chefe, como o Fernando vai falar, quando falar da organização da pós, são o quê? São nossos cursos de imersão. Os cursos presenciais, teórico-práticos, onde a gente tem uma interação muito grande com o aluno, onde o aluno fica literalmente 20 horas imerso numa pós-graduação. O que não dá para ser feito no online. Então, a gente tem os prós e tem os contras. O grande desafio é como dosar isso na medida certa para sempre inovar e melhorar a pós-graduação da MIB para continuar sendo a melhor pós-graduação em medicina intensiva do Brasil. Excelente ponto. Fernando, pode falar, fica à vontade aí. Não está à distância, mas é só cortar. Isso que o Ricardo falou, sem dúvida, que é extremamente importante. Juntamente, a gente tem mais um curso agora que ele entrou na pós-graduação, dentro dos cursos de imersão. A gente já tem com práticas, com atividades práticas, a monitorização hemodinâmica, a ventilação mecânica, que é o VENUT, e a ultrassonografia, que é o ECOTIM. E agora tem um 4º curso também, um 4º módulo, que é a via aérea difícil. Então,
o aluno onde ele vai poder manipular videolaringoscopia, fibrobroncoscópio, na via aérea difícil, o manejo cirúrgico. Então, vem se aliar, né, aos 3 módulos já existentes com práticas, mais um módulo. Então, dos 9 módulos com atividades práticas que a MIB tem, nós temos 4, não é, com atividades de hands-on, não é? O que, sem dúvida, à distância fica bastante difícil. Como setar um ventilador, não é? Como passar um catéter da artéria pulmonar, ou como ajustar um dispositivo de motorização hemodinâmica, como realizar uma ultrassonografia, já que no ECOTIM a gente dispõe de manequins, né, humanos, né, para que o aluno possa praticar. Então, sem dúvida que nessas 20 horas de imersão, né, realmente é uma imersão e não dá tempo de pegar o celular, porque se pegar o celular, vai perder alguma Chance grande. É interessante esse ponto. A gente está aqui híbrido, né? Literalmente híbrido. A gente tem presencial e online ao mesmo tempo no MIBcast. Então, o MIBcast sempre na vanguarda da inovação. Brincadeiras à parte, a gente tem que focar num detalhe muito interessante, que foi essa questão que a pós-graduação tem como diferencial. Primeiro, o contato pessoal. Você tem contato com aquele profissional já gabaritado naquele assunto para você fazer networking. O que a gente busca, né, muitas vezes, esse networking durante os congressos, a gente pode ter diretamente na pós. E outro detalhe que é fundamental é essas abordagens práticas. Mas aí entra aquela história, geração nova, até vou falar nossa geração mesmo em si, ela tem uma certa dificuldade de manter a atenção. E graças a esses aparelhinhos maravilhosos aqui, né, e tablets e etc., a gente tem muito mais dificuldade de atenção. E, de certa forma, uma aula prolongada, mais longa, um tema um pouco mais teórico, mais difícil, que poderia encurtar esses contatos práticos, possam, de certa forma, dificultar essa atenção. Existe a possibilidade, é um caminho a possibilidade de ser híbrido esses encontros da pós? Sim. Aí é um ponto importante, Caio, porque a gente tem como carro-chefe, como o Fernando falou, os cursos de imersão AMIB. São 9 módulos de imersão AMIB, onde o médico tem. Aqui a gente está 100% na UTI, 100% cara. Na UTI. Não tem jeito. Aqui, falta só UTI direto. Aqui. Onde o médico tem o contato e tem uma simulação real de como ele está na UTI. Então, ele tem discussão prática, hands-on. Esses aí provavelmente não vão ser online, não dá para ser híbrido. Só que a gente também tem 8 ou 9 módulos que são integrativos. O que é módulo integrativo? São módulos teóricos que têm discussão, caso clínico, com pneumologia, cardiointensivismo, nefro, gastro. Esses módulos podem, em algumas pós-graduações, ser online, do modo síncrono e híbrido. Por quê? Permite a discussão entre o instrutor e o aluno. Essa dosagem entre os módulos presenciais e alguns módulos híbridos pode ser o futuro da pós-graduação para alguns lugares, principalmente pensando em locais mais distantes, pensando na interiorização, onde a gente pega turmas menores para poder viabilizar a pós-graduação, ela pode realmente ser mista, ser híbrida. A parte que é importante, a parte importante dos módulos de imersão, presencial, não tem jeito. E alguns módulos integrativos serem online. Isso aí mantém a qualidade da pós-graduação, mantém a pós-graduação como uma ferramenta de disseminação de conhecimento, mantém a marca MIB naquele local e mantém a qualidade da pós-graduação. Perfeito. Isso aí seria um diferencial, continuar sendo diferencial da pós-graduação da MIB. Mas é uma possibilidade, até por conta que você falou, né? Isso aqui realmente não dá para competir. Eu acho que todo mundo tem um desses aí, muitas vezes vai querer olhar, vai querer rever uma aula, vai querer discutir alguma coisa. Então, a tendência é essa aí. Tanto é que, a gente vai falar um pouquinho depois, né? A nossa pós-graduação de fisioterapia, que é outra multiprofissional, começou agora, ela na maior parte da sua base, do seu conteúdo programático, é online.
uma menor parte presencial. Isso já está acontecendo na MIB. Interessante. E tem uma outra coisa também, em termos de expansão da pós-graduação AMIB, que do ano passado para cá, no ano passado se abriu uma turma que nunca havia tido pós-graduação em Macapá, não é? no norte do país, e agora, esse ano, abriu uma turma em Rio Branco, no Acre. Então, são 2 estados que não tinham pós-graduação, e que, assim, a logística, pela malha aérea, ela não é muito fácil, mas que tem profissionais, que tem gente trabalhando em terapia intensiva que precisam de se manter atualizados, que precisam ter acesso a esse contato, como o Ricardo enfatizou, do profissional está se aprimorando, e sem dúvida que o formato híbrido, em muitas dessas disciplinas, ele pode ser bastante útil, porque facilita a logística e, no modo síncrono, o profissional, em tempo real, ele tem acesso à troca, à discussão, ao networking com os instrutores da pós-graduação, como se tivesse presencialmente naqueles módulos em que isso é possível. Sem dúvida nenhuma, a expansão ela passa por esse aspecto também de questões logísticas. Agora, só complementando o que o Caio tinha perguntado, assim, é lógico, a expansão para o modo híbrido vai ter. Eu acho que é inevitável. Agora, além disso, tem que ter outra coisa. As aulas têm que ser atrativas. Sim. Que as outras pós-graduações são atrativas as aulas. Então, tem que fazer a aula cada vez mais atrativa. Mais atrativa como? Trazer o aluno para dentro da aula. Fazendo algumas mudanças na estratégia de aula. Ou seja, aulas mais curtas, aulas com caso clínico, aulas interativas. Porque o aluno ele gosta disso. Ele não gosta muito, a gente já notou isso aí, ele não gosta muito que se coloque um paper, um trabalho e fique falando sobre ele. Ele quer que fale sobre aquele trabalho, mas de uma forma fácil, digerível. Uma forma de caso clínico, por exemplo. Então, durante as aulas, você pode colocar caso clínico, você pode fazer discussão, pode incentivar a discussão em grupo. Isso, acho que essa mudança na metodologia de ensino também é importante, tanto no presencial quanto online, porque, como o Caio falou, realmente não dá para ter assim, aulas muito grandes, onde só o professor fala e o aluno ouve. Isso definitivamente, já desde as faculdades, já está praticamente abolido, e na pós-graduação também. E tem que ter aulas interativas, onde o aluno participe da aula, para fazer valer a pena ele estar presencialmente. Porque eu só faço uma aula onde faz um monólogo, qual que é a diferença dele estar assistindo presencialmente ou online? Então, ele tem que encantar o aluno, ele tem que trazer o aluno para dentro da pós, tem que trazer o aluno para dentro da aula. Isso a gente faz como? Com a didática dos professores. E, com certeza, a gente tem muito professor bem capacitado e com didática para fazer isso. Muito interessante esse ponto. Acho que, juntando essas duas informações aí, essa possibilidade de deixar algum conteúdo à distância, juntando com essa melhor adaptabilidade das aulas em si, para a gente tentar tornar isso mais interativo e didático, eu acho que são ferramentas importantes que a gente já está vendo isso acontecer em alguns cursos da MIB, entre eles o próprio Hemodinâmica, que a gente pode até falar isso posteriormente. O que eu queria lembrar é se é interessante a gente aproveitar essa ideia de conteúdos mais teóricos e mais complexos ser à distância, para sobrar no final mais tempo quando o aluno chega presencialmente, para ter muito mais a parte prática, já que ele já teve o conteúdo teórico em casa ou aonde ele conseguiu à distância, até para tirar dúvidas e, obviamente, ter mais tempo para a gente aproveitar essa expertise que os professores têm de passar essas experiências na prática mesmo, especialmente falando dos modos que são muito mais hands-on. Isso é essencial, Caio.
Isso é essencial. Eu vou citar um exemplo, o Fernando vai falar de uma dinâmica, provavelmente. Eu vou citar um exemplo quem está tendo no Venute, quem está passando uma reestruturação. Qual que é a ideia? A ideia é, já quem está levando um ventilador até o aluno, já quem está levando o maquinário até o aluno, e ele vai ficar lá, ele quer mexer no ventilador. Exato. Ele quer pôr a mão no ventilador. Então, qual que é a ideia? A ideia é ter aulas menores, algumas aulas online, aquelas aulas onde são obrigatórias, mas se não tem uma interação muito grande entre o aluno e o professor, a ideia é deixar isso online, para ele ver antes do curso. Para quê? Para sobrar justamente mais tempo para a gente fazer aquelas aulas que são mais importantes, aquelas aulas realmente são essenciais, e partir logo para a prática. É tentar deixar o curso com mais prática e menos teoria possível. Para quê? Para o aluno poder ter uma experiência mais completa na pós-graduação. Para ele poder ter a parte teórica na mão, mas, por outro lado, ele fala, olha, eu vim aqui minhas 20 horas e realmente eu aprendi. Eu mexi no ventilador. Agora eu vou sair daqui e vou na minha UTI, vou perder o medo de mexer no ventilador, por exemplo. Que é o que a gente ouve bastante aluno quando faz o Venute, que é o nosso curso de ventilação mecânica. Eu acho que assim para todos os outros cursos da MIB. A ideia realmente deve ser essa aí. Algum conteúdo online, agora o essencial, aquelas aulas essenciais, presenciais, porque é ali que a gente tem interação, é ali que o instrutor passa a experiência de beira-leito dele, que é o grande diferencial da pós-graduação da MIB. Então, isso não pode deixar de faltar. Nesse cenário aí, essa mudança que houve no ano passado no curso de hemodinâmica, antigamente, né, o curso tinha 2 períodos de estações práticas. E agora, nesse novo formato, nós temos 3 períodos de estações práticas. A gente conseguiu, né, se constituiu um board da hemodinâmica que trabalhou, né, moldando, né, para incorporar as novas tecnologias. Em termos de monitorização hemodinâmica, houve um avanço significativo aí nos últimos 15, 20 anos, né, cada vez mais dispositivos menos invasivos, né, mas principalmente por se tratar, junto com a ventilação mecânica, não que as outras áreas não sejam, ou que não invoquem a fisiologia, mas do ponto de vista hemodinâmico, o manejo circulatório, ele essencialmente depende do entendimento do conhecimento de fisiologia, para que se consiga utilizar os dispositivos que nós temos à disposição. Então, isso é fundamental. E com 3 períodos de estações práticas, se conseguiu, não é, ter casos clínicos em cada um desses períodos, com abordagens diferentes, com abordagens de dispositivos invasivos, menos invasivos e não invasivos, não é? Incorporando novas tendências de monitorização. Então, isso tornou o curso muito mais abrangente e atrativo, sem dúvida nenhuma. Aliás, isso aí eu queria dar os parabéns, Fernando, né? Porque a gente começou pós-pandemia uma reestruturação nos cursos da MIB. Então, os cursos imersão começaram a ter uma reformulação. Os cursos integrativos foram feitos os coordenadores de curso, cada coordenador elegeu um board, ou seja, o instrutor que vai dar aula naquele curso, seja no de nefro, de cardio, de gastro, ele já passou por uma seleção bem rigorosa, já teve avaliada a sua didática para dar aula e conseguimos começar a montar as ementas. E o Fernando está fazendo um trabalho super importante, que é o quê? Tentar padronizar todos esses cursos agora. Por quê? Porque, realmente, num cenário onde a competição está muito grande, eu acho que a inovação é a palavra de ordem. E o Fernando está realmente renovando a pós-graduação da MIB. Esse trabalho, né, Ricardo, ele é de todos nós, né, porque todos os coordenadores de módulos têm se mostrado extremamente disponíveis, solícitos, né, atendendo esse chamamento, né, da AMIB, para que a gente possa tornar a pós-graduação ainda melhor.
Tivemos, assim, dentro dessa reestruturação, não é, a fusão de alguns módulos, não é, a inclusão do via aérea difícil, a incorporação de alguns temas que, digamos, se repetiam em alguns módulos, de torná-los mais enxutos em um módulo específico, não é? Não que a gente aprende pela repetibilidade, né? Mas procurando otimizar o tempo dessa carga horária de 360 horas, oferecendo mais conteúdo, né? Diversificando. E, sem dúvida nenhuma, por exemplo, nós temos agora um módulo integrativo gastroendócrino metabólico, né? E ele, a priori, deve ser o precursor, por exemplo, do TENUT. O aluno tem esse módulo e depois ele tem o TENUT. O módulo que nós tínhamos de RCP, muitas coisas que são de via aérea passaram para o via aérea e outros temas, tópicos, passaram para o cardiointensivismo. Trauma e cirurgia também, que tinham alguns tópicos que poderiam ser abordados no gastrointensivismo e vice-versa, se fez esse ajuste. E isso, sem dúvida, que otimiza o tempo e proporciona ao aluno que ele tenha acesso a mais informação, não é? Que aumente o escopo da sua possibilidade de adquirir conhecimento dentro de uma proposta inovadora, sem dúvida nenhuma. Esse ponto é muito interessante, porque a gente tinha algumas redundâncias de aulas, até porque quando a gente falava em cirurgia, a gente falava de barriga, assim que a gente falar de gastro, clínica, a gente falava de pancreatite nas duas coisas. Então, visões diferentes, obviamente, mas, de certa forma, um tema que a gente conseguiria deixar mais enxuto, mais prático e padronizado. Eu achei bastante interessante essa divisão que vocês colocaram. E eu gostaria de, para a gente finalizar esse bate-papo, que eu acho que foi bastante importante, até para colocar todos que estão ouvindo conscientes do diferencial dessa pós-graduação, passar para vocês a palavra para dizer o que espera da pós-graduação AMIB nesses próximos 2 anos e quais são as mudanças que os nossos alunos podem esperar. Bom, Caio, em primeiro lugar, assim, a gente tem que continuar levando os pontos fortes e adequar mais inovações, né? O que entende ponto forte que realmente vai continuar? Primeiro, uma boa parte da PG ser presencial. Isso é condição sine qua non, principalmente nos modos de imersão. Segundo, a qualidade dos nossos instrutores. A seleção vai continuar sendo rigorosa e quem vai dar aula lá realmente é um diferencial muito grande. Por quê? Ele vai levar toda a carga teórica baseada nas melhores evidências, mas o diferencial dele, a experiência beira-leito dele. Isso os alunos querem saber, como fazer. Agora, é lógico, a gente tem que sempre renovar. E, para isso, a gente vai fazer o quê? Alguns modos online híbridos, não tem dúvida nenhuma, isso aí é o futuro. Vamos tentar o quê? Interiorizar a pós-graduação, não só nas capitais, mas o fato de a gente começar a diversificar o produto, ou seja, aquela pós-graduação para aquela cidade vai ser uma turma menor. Então, vamos colocar alguns módulos a mais híbridos. Bom, aqui na capital dá para fazer todos presenciais. Então, a gente vai customizar a pós-graduação, porque ela já é a melhor pós-graduação em medicina intensiva do Brasil. A ideia daqui a 1, 2 anos é que ela continue sendo. Agora, para ela continuar sendo, ela tem que se modificar, porque a concorrência é grande. A concorrência se atualiza, isso é bom para a gente. É bom que a concorrência melhore, que a gente vai ter que melhorar mais ainda para continuar sendo a melhor do Brasil. Excelente. O grande resultado de tudo isso, se a gente for pensar em termos de inovação e em cima dessa concorrência, como o Ricardo falou, de alguma maneira, o ganho indireto disso, aparentemente, ele está invisível, mas eu vejo ele como muito plausível.
a gente vai melhorar a qualidade da assistência, independentemente, não é, de qualquer outra variável, e vai com isso, né, melhorar o valor do cuidado e, sem dúvida nenhuma, a segurança do paciente. Então, aparentemente, podem ser coisas intangíveis, mas um profissional que faz a pós-graduação, né, que aproveita de maneira efetiva o que ele pode extrair, né, do conhecimento daqueles que partilham, né, na forma de instrutor a sua experiência, sem dúvida nenhuma que ele está agregando um valor incomensurável para a população de pacientes que ele atende. E isso tem a ver, então, com o seu hospital, com a sua UTI, não é? E eu acredito que, sem dúvida, talvez seja um dos fatores que a gente não mensura, mas que, sem pestanejar, eu colocaria como um dos elementos assim chave para o sucesso da pós-graduação e de quem se candidata a fazer a pós-graduação AMIB. Perfeito. Assim, Fernando, você imagina assim, como você citou, Macapá e Rio Branco. Macapá e Rio Branco tem poucos titulados. Agora, você vê a alegria do pessoal, para a ânsia deles de aprender, quando vai a pós-graduação para lá. Com certeza, a gente está melhorando a qualidade e segurança do doente e o tratamento naquela região, onde não tem como fazer residência médica, a pessoa não tem como fazer um curso de especialização de 3 anos, mas a pós-graduação vai dar ferramenta para agir com uma segurança para melhorar a qualidade do paciente, qualidade de todo o serviço. E vai melhorar a qualidade não só ali, vai melhorar a qualidade na região toda. Eles vão começar a falar, vamos fazer o protocolo disso, vamos colocar indicadores. A gente sabe, pessoal, que o UTI nunca foi tecnologia, tá? O UTI não se faz de tecnologia, o UTI se faz de pessoas com o mesmo propósito, com protocolos adequados, e equipe multis, médicos, enfermeiros, físios. Isso a gente ensina na pós-graduação, essa integração entre as equipes. Então, na realidade, a pós-graduação ela faz a diferença para muita gente. E ela não concorre, como alguns falam, né? Não concorre em nada com a residência médica, com a especialização, que são 9.600 horas. São complementares. São complementares, são coisas totalmente complementares. É um dado interessante que a gente tem aqui, em São Paulo, né? É que o público mudou muito, né? Antigamente era só aquele pessoal que já era intensivista, que fazia, por exemplo, para se atualizar. De um tempo para cá, muita gente que trabalha em sala de emergência, muita gente que trabalha em transporte, no SAMU, que é o quê? Quer trabalhar com mais segurança. E, em média, até uns 50% não trabalham com UTI no começo da pós. Só que no final da pós, 80% trabalham em UTI. Quer dizer, eles ganham uma confiança durante a pós, ganham ferramentas durante a pós para poder manusear com qualidade e segurança o doente crítico. Então, na realidade, esse daí é um lucro indireto, que nem o Fernando falou, não dá para mensurar, mas assim, dá um orgulho muito grande poder participar disso. E, posteriormente, até procurar uma formação mais adequada, Sim, em alguns casos, né? Interessante esse ponto e é fundamental a gente entender essa diferenciação entre a pós-graduação, lato sensu, focada em trazer informação, formação e capacitação, porém sem formar o intensivista. Esse é o ponto importante. Ele vai precisar, sim, da experiência prática. E outro ponto que eu gostaria de deixar bem salientado, que vocês falaram tão bem, é esse mundo híbrido que nós vamos viver atualmente. Nós estamos vivendo aqui, né, nesse mesmo bate-papo, que foi muito bom, aliás. E eu gostaria, antes de a gente finalizar esse AMIBcast, segundo episódio de 2025, a gente falar para cada um de vocês que música toca o plantão de vocês. Isso quer dizer, é um número que a gente coloca aqui para a gente avaliar e recomendar músicas para os colegas que estão assistindo, porque a gente sabe que terapia intensiva, se ficar só na terapia intensiva, a gente perde 2, 3 ou 4 parafusos. Com certeza. Rolling Stones. Rolling Stones, dica 1, rock. Professor, que música toca o seu plantão? Olha, nossa, ficou bonito com a rádio, parece rádio. Eu iria um pouco na contramão do Ricardo, eu botaria um Vivaldi. Muito bem. Nada é negativo, tudo é positivo. Música é sempre positivo, e aí 2 grandes opções.
E, realmente, para fechar agora, intensivista, para você, doutor Ricardo e doutor Fernando, em uma palavra. É poder se doar e melhorar a qualidade de vida dos outros, dos pacientes. É uma palavra só, Ricardo. Ele colocou algumas outras. Tudo bem, eu vou deixar uma frase, vou dar um boi. Olha, o intensivista, eu acho que se eu fosse definir com uma palavra, seria foco. Excelente. Acho Excelente. doação. Doação e foco. Pessoal, esse foi mais um episódio do MIBcast. E fique ligado que vai ter muitos outros. Agradeço a presença fantástica desses dois grandes intensivistas, professores, doutor Ricardo, doutor Fernando. Prazer inenarrável ter vocês aqui. E até o próximo MIBcast. Quem vem tomar café comigo? Bom, e é café de verdade, hein? É café de verdade. Já pode falar que é do bom e Caio, cada vez mais valorizado. É Caio Soares, já? Olha lá. Aqui, ó. Ó. Já pode falar que é Caio Soares, já? Quase. Ainda não cheguei na mesma quilogramagem. Mas quem sabe logo mais. E sucesso a todos. Vamos lá. Próximo MIBcast. Estamos aí.